Antes de você sentar, vamos ler a palavra então, né? Salmo 62, verso 10 e 11. Salmo 62, verso 10 e 11. Glórias a Deus. Que bênção, não é verdade? Que bom que você veio nesta noite, porque o Senhor também está por aqui, né? Que maravilha. Glória a Deus. Você encontrou aí, irmão? Diz assim a palavra do Senhor: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Você pode se assentar? Na bênção e na paz do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Bendito é o Senhor Deus que tem todo o poder. A palavra de Deus nos ensina algo extraordinário, maravilhoso, poderoso, abençoado para a nossa vida, para a sua vida e para todas as coisas. A palavra que Deus vem e traz para o salmista no verso 10, diz para ele: não confie em extorsão, não põe esperança em bens roubados. Se as suas riquezas estão aumentando, não ponha nelas o seu coração. Essa foi a palavra que Deus trouxe até o salmista. E poderíamos ler todo o salmo, mas esse versículo em específico, eu quero pegar para que você compreenda o poder do Senhor. Ele vem e traz essa palavra para o salmista dizendo: não ponha o teu coração nas riquezas, não confie nelas. Não é porque elas estão aumentando que você tenha que depender delas, confiar nelas. Nem confie em extorsão. Você não precisa fazer isso. Você não precisa encontrar meios escusos para ter resposta, para crescer, para prosperar, para avançar. Esta foi a palavra que Deus deu ao salmista. No entanto, no verso número 11, ele diz algo muito interessante, Lion. Ele diz assim: uma vez Deus falou, e ele ouviu 2 vezes, que o poder pertence a Deus. O que Deus falou com ele? Não ponha o seu coração nos bens. E o que foi que ele ouviu? Diga assim: ele ouviu que o poder pertence a Deus. Diga, ele não ouviu só uma vez, ele ouviu 2. Faça assim, mistério. Deus vem e diz: não confie na riqueza, não se envolva em maracutaia, rolo, confusão, gambiarra. Se as riquezas estão aumentando, não ponha nelas o coração. E ele diz: Deus falou uma vez comigo isso, mas eu escutei, o poder pertence a Deus. Diga assim: toda a escritura foi inspirada por um Espírito. Aleluia. Diga assim comigo: por trás de toda palavra está dito, o poder pertence a Deus. Aleluia. Observe, qualquer palavra que Deus te der, vem junto com ela uma mensagem: o poder pertence a Deus. Deus vem e diz: eu vou te fazer prosperar. Essa é a palavra que Deus te deu, esse é o versículo que Deus te entregou. Mas isso significa que o poder pertence a Deus. O Senhor vem e diz: eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades e doenças. Sabe o que isso significa? O poder pertence a Deus.
toda palavra que Deus te entregou significa o poder pertence a Ele. Diga glória a Deus. Você tem que entender isso aqui. Toda mensagem que Deus falou, se Deus falou, está trazendo junto com ela um espírito para dizer: o poder pertence a Deus. Diga: o poder pertence a Deus. Todas as vezes que Deus está falando, você tem que entender isso. Aleluia. O que isso significa, pastor? Significa que muitas vezes Deus falou com você, como por exemplo o versículo 10 desse salmo. Mas quando você não entende, não reconhece que o poder pertence a Ele, essa palavra fica vaga, e você está tendo que lutar para ela se cumprir. Quando Deus falar com você, você tem que ouvir 2 vezes. Deus está dizendo: o poder pertence a Ele. Senhor, eu te entrego o poder, a glória, todas as coisas. Diga assim: se Deus falou, o poder pertence a Ele. Toda palavra que Deus falou, Ele está pronto para agir sobre ela. Porque o poder pertence a Deus. Significa que você precisa entregar para Ele o poder, a glória de tudo que acontece. Todo versículo da Bíblia, todo versículo que Deus falar com você, não minta. Está escrito, Êxodo capítulo 20, está escrito: não minta. Deus falou isso com você, você leu o versículo, significa o poder pertence a Deus. Não matarás, não roubarás, não praticarás o adultério. O poder pertence a Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, um espírito acompanha ela. O Espírito que entrega toda a glória e todo o poder a Deus. O Espírito Santo acompanha a palavra para executá-la na sua vida. Mas quando essa mensagem não pertence a Deus, quando o poder não pertence a Deus, o Espírito não age. Quando na sua vida o poder não pertence a Deus, o Espírito não age. Quem está entendendo? Se Deus falou comigo, o poder pertence a Ele. Obrigado, Jesus, pelo milagre. Aleluia. Diga assim: o princípio do sucesso é reconhecer, entender e viver que o poder pertence a Deus. Aleluia. É isso que faz o Espírito Santo se mover em nosso favor. Muitas pessoas recebem uma palavra de prosperidade e ela se cumpre, mas aí você não reconhece que o poder pertence a Deus. Você não ajuda ninguém. Você nem lembra que existe alguém para ajudar. Mas se a palavra de Deus vem e você vê ela se cumprir na sua vida, você tem que entender que o poder tem que ser dado a Deus. Vem uma palavra de cura e faz o quê? O que faz? Cura. E agora que você tem saúde, agora que a doença vai embora, você deve usar a tua saúde para Deus? Tem que orar, subir o monte,
ir na vigília, sei lá, acordar de madrugada, mas está muito frio. Pois é, agora você tem saúde, antes você não tinha. O poder pertence a Deus. Se você aprender a entregar o poder a Deus, o Espírito sempre estará livre para operar. O Espírito Santo sempre estará livre para agir. Quem já recebeu resposta de Deus? Olha aí, quem já recebeu cura, resposta, milagre? Diga assim: obrigado, Jesus, porque o poder pertence a Deus. Aleluia! Você tem que compreender isso. Todas as vezes que Deus abençoar a tua vida, todas as vezes que Ele falou, a palavra dele se cumpre. Todas as vezes, por trás do milagre que você recebeu, por trás da resposta que veio, por trás da provisão financeira, por trás da alegria que tinha ido embora, que foi restituída, há uma mensagem: o poder pertence a Deus. Deus é todo poderoso. Todo poder é dele. Então você só deve entregar a Ele todo o poder. Sabe como que Jesus fazia quando Deus usava Ele para fazer milagres? Ele ia orar. Ia o quê? Ia dizer: todo o poder pertence a Deus. Você deve orar, buscar Deus por resposta, por tudo isso. Quando o milagre chegar, o que você tem que fazer? Dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, isso é seu, o poder te pertence. Obrigado, Jesus. Você quer ver o Espírito se mover forte na tua vida? Uma vez Deus falou tantas coisas com você. Deus falou com o salmista: não confie na extorsão. Se vê suas riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Mas ele ouviu. Isso significa que o poder pertence a Deus. Aleluia. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Quando você entrega, quando você o reconhece, quando você deposita todas as suas expectativas, confiança, dependência, qualquer situação, teus joelhos vão no chão: Senhor, isso está diante de Ti. Você está recebendo a palavra de Deus. Todas as vezes que você lê a Bíblia, significa o poder pertence a Deus. Você está lendo a palavra para que a sua dependência volte para as mãos de Deus. Você está lendo a Bíblia para que a sua dependência seja mais de Deus, para que sua vida esteja menos no teu controle, mais no controle de Deus. Todas as vezes que Deus está falando, significa que você tem que perder mais do poder e entregar mais para Ele. Deus quer ter mais poder sobre tua vida. Ele faz isso por meio da sua palavra. Se você pôr isso na tua vida, no teu dia a dia, meu irmão, você
será um canal aberto do céu jorrando constantemente na terra. Você não precisará parar e clamar ao Senhor algo. Antes da situação, o Espírito agirá. Antes que o dia mau o atinja, o Senhor agirá. Aleluia! O que eu preciso fazer? Entregar o poder a Deus. Quando você conquistar, quando você crescer, quando teus bens aumentam, quando as promessas se cumprem, quando a glória de Deus se manifesta, quando os milagres acontecem, quando a resposta de anos chega, o poder pertence a Deus. Quando as maravilhas do céu vêm sobre mim, pastor, a minha vida é uma bênção, o poder pertence a Deus. Pastor, o negócio não é que vocês têm razão, a coisa acontece mesmo, prospera mesmo, Deus usa mesmo, se resolve mesmo, Deus toca, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus muda o cavalo. O poder pertence a Deus. Essa é a mensagem que vai falar para todos sempre na face da terra. Onde tiver um crente com a Bíblia aberta, significa o poder pertence a Deus. Aleluia. Você está aqui essa noite porque o poder pertence a Deus. Ele pôs no teu coração, mexeu tua vida, chacoalhou você do frio, os dedos estavam gelados, a mão estava gelada, mas alguma coisa na tua cabeça diz: eu tenho culto, você nem pensou, quando viu, está aqui. Porque o poder pertence a Deus. Eu não estou aqui porque eu vou pregar, estou aqui porque o poder pertence a Deus. É Ele que te mantém vivo, é Ele que sustenta a terra, é Ele que está presente aqui. O Espírito Santo vem quando a mensagem é anunciada para fazer milagres e mostrar de quem é o poder. Ele vem aqui e revela seu coração, revela o que está por vir, revela coisas antigas a serem consertadas na sua vida, para mostrar para você que a palavra de Deus significa: o poder pertence a Deus. Uma vez Deus falou, eu o escutei 2 vezes: o poder pertence a Deus. Aleluia! Então diga assim: o poder pertence a Deus. E o poder pertence a Deus. Aí dá para fazer uma música com essa daqui. Ô Gabi, faz tempo que você não escreve nada, Gabi. Ah, de brincadeira. Aleluia! Deus vai tocar na sua vida essa noite. Sim ou não? Sim. O poder pertence a Ele. E Ele sabe usar o poder para te abençoar. Deus não usa o poder para te destruir, usa o poder para te abençoar. Você reconhece o poder dele? Ele vai agir em teu favor. Aleluia! Você entendeu essa mensagem? Bendito é o nome do Senhor. Então vamos ungir a igreja, por favor. E à medida que você for ungido, fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque o óleo sobre sua cabeça.
porque o poder pertence a Deus. Não há nenhum homem na terra, não há anjos, não há ninguém no céu quem tenha o controle do poder de Deus. A dureza do coração do teu parente não é maior do que o poder de Deus. A rebeldia daquele filho não é maior que o poder de Deus. O câncer, o vírus, o diagnóstico da doença incurável não são nada. O poder pertence a Deus. A ameaça daqueles que são grandes, poderosos na terra, importantes, também não é nada, porque o poder pertence a Deus. Seja qual for a tua causa, seja qual for o desafio que você está passando, você precisa dizer: o poder pertence a Deus. Aleluia. Mudou a minha sorte. Aleluia. Entregue ao Senhor quando não vi a honra, a glória. Tu és Deus. Tudo é dele. Quem sou eu? Tudo tem a ver com nosso Senhor Jesus. Tudo tem a ver com nosso Senhor Jesus. A quem seja honra, glória para sempre. Mesmo em meio. Diga mais uma vez: o poder pertence a Deus. Põe a mão sobre o local da enfermidade. Traga agora diante de Deus um mal que te aflige. Seja financeiro, seja problema familiar, seja no casamento, seja causa judicial. Qualquer coisa que tenha afligido, tribulações, angústias, depressões, tristezas, males de enfermidade, males da alma, perturbações do sono, qualquer tipo de mal. Você reconhece que o poder pertence a Deus, então você verá o Espírito da palavra agindo. Feche os teus olhos. Toca, Espírito Santo. Visita agora o corpo dessa pessoa. Exalta o poder do nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo. Mal saia agora da vida dessa pessoa. Saia agora do útero dessa mulher. Saia daí a infecção. Saia daí o mioma, o tumor, o mal. Desapareça em nome de Jesus. O espírito da enfermidade solte agora a vida dessa pessoa. Saia da garganta, saia agora do corpo dela, no poderoso nome de Jesus. Saia daí inchaço, saia daí perturbações e irritações na pele. Solte agora a vida dessa pessoa. Todas as obras malignas contra a saúde dela seja queimada no fogo do Espírito Santo. Mal da enxaqueca desapareça. O mal que está por trás dos olhos desta pessoa, que causa dores de cabeça constante, seja tocado agora. Fique livre no poderoso nome de Jesus. Mal, solte a coluna, solte os nervos, solte os músculos, solte o sangue, solte agora os tornozelos, solte os joelhos. Saia daí, mal, saia daí, mal. Você não resiste, é queimado. Você não resiste, é destruído no poderoso nome de Jesus. Mal de cegueira vai embora. Mal causado pelo diabetes, saia daí agora. Saia daí agora. Vai, sai do sangue, sai das coisas, no poderoso nome de Jesus. Toda sorte de males
males no seu corpo desapareça no poderoso nome de Jesus. Seja livre, no poderoso nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todos os nódulos agora começam a desaparecer, os nódulos no corpo, caroços que estavam causados por todo o mal. Agora, em nome de Jesus, começa a ir embora. Mal, saia daí do corpo dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Vai embora agora todos os males que estavam causando a inflamação, causando todos os problemas no corpo dessa pessoa. Agora fique livre, em nome de Jesus. Nós dizemos agora: cessa, desaparece agora. Dor de cabeça constante, enxaqueca, desapareça, sai da vida dessa pessoa, saia do corpo agora, volta para a normalidade agora. Todas as partes dos órgãos funcionando normal e as dores de cabeça desaparecem, vai embora. Em nome de Jesus, fique livre nessa noite, fique livre nessa noite. Todo problema nos ossos, o poder de Deus toca agora. Em nome de Jesus, coloca em liberdade esse mal. Em nome do Senhor Jesus. Vai embora agora todo problema na bexiga. Agora, em nome de Jesus, todo problema no sistema urinário. Em nome de Jesus, infecções desapareçam, vão embora. Isto é uma ordem, não é um pedido. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora desse lugar. Em nome de Jesus, nós dizemos agora: todos os males que desapareçam, começa a sair do corpo. Toda pessoa que está nesse lugar agora, que está assistindo, com problema com vício, com problema com álcool, agora em nome de Jesus Cristo, você perde agora a tua força mal, e essa pessoa é livre, é livre, é livre, é livre pelo poder de Deus. Nós dizemos: fique livre, fique curado, fique livre, fique curado. Sim, Deus, nós te agradecemos pelos teus milagres agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado pelo teu milagre nesse lugar. Deus, solta agora em nome de Jesus todo o mal que estava nos olhos, vista embaçada. Fica livre, o Senhor Jesus está te tocando nessa hora. E você volta a ter visão normal, em nome do Senhor Jesus. Você que tinha dores na barriga, de um lado especificamente, está sendo curado agora, em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus poderoso, receba a glória e a honra em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus, que está arrancando todos os males e está levando todos os males, sendo levados, tirados agora do teu corpo. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz. Você que não tinha paz, vivia ansioso, perturbado, angustiado, em nome de Jesus, receba a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia. O poder de Deus está colocando em liberdade a tua vida. O poder de Deus está colocando você em liberdade nessa noite, em liberdade agora. Por isso, fique livre de todos os males em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebeu a bênção de Deus, levante a mão assim. Glória a Deus. Não se assente ainda, porque há um poder que ainda está tocando pessoas aqui, que passa para lá, passa para cá. E enquanto esse poder está tocando as pessoas, nós queremos saber quem recebeu o milagre, recebeu uma bênção. Levante sua mão para a gente poder testemunhar. Vamos estar desse lado aqui hoje. Quem estava com alguma dor, algum mal, ansiedade, não sei o que era. Aí você está livre. Ali temos um jovem senhor. Vamos ver o que Deus fez ali. Esse aí, ó. Glória a Deus. O que o senhor tinha? Dor na perna, acabou-se. Estava doendo muito. Quando eu entrei aqui mancando, e acabou, saiu. Foi embora? Foi. Está livre em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca mais volta. Quem mais desse lado aí? O poder de Deus tocou aqui desse lado. Ou não tocou? Quem mais? Tinha alguma dor, algum mal que você ficou livre? Aonde? Pode ir lá, aqui. Eu estava com 2 semanas esse braço aqui, né? Doendo.
Eu não conseguia nem pegar nada, segurar nada, que doía. E hoje, na hora ali da oração, eu comecei a colocar a mão no braço. Aí veio o pastor Silvio, né, perguntou o que houve com esse braço aí. Aí eu falei com ele que estava 2 semanas com essa dor. E eu senti uma queimação, né, no braço, queimando aqui. E mesmo assim ainda ficou doendo, senti muita dor ainda. Né? Ele orou, botou de novo a mão. Aí quando ele saiu, eu senti que foi aliviando, dando aquela ardência assim, né? E que eu não podia nem fechar a mão, que doía. E nem podia levantar. Pega aí para nós ver. Aleluia! Glória a Deus, né? Isso, mexe aí, quero ver. Amém. Glória a Deus, nunca mais. Isso, olha aí, tá curado. Aqui, quem mais aí? Recebeu algo de Deus aí? Saiu aqui, ó, esse jovem do corredor aqui. O que aconteceu com esse jovem? Já viemos para cá. Tudo bem? Dor no cotovelo também, já faz umas 2 semanas, está bem dolorido e está soltando e está passando. Estou sentindo que está melhorando a cada momento. Está curado em nome de Jesus. Amém. Como diz um certo pastor, o anjo que toca cotovelo e braço operou, está operando. Amém, Jesus. Está livre, nunca mais esse mal aí na sua vida também. Quem mais? Obrigado. Aqui no meio já temos mais um aí, nessa ala aí, ninguém mais, só para nós aproveitarmos aí as câmeras. Aqui, esse jovem de branco aqui, ó. O que você recebeu do Senhor, jovem, em nome de Jesus? Pastor, hoje eu tive 2 vitórias aí na minha vida, que uma foi financeira, que eu achei que não ia conseguir, e Deus deu a bênção, e dor na minha coluna também, que estava doendo bastante a hora que eu cheguei, e agora passou. Desapareceu. Graças a Deus. Deus está sendo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus tem muito mais bênção para você. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ver aí. Mais alguém aqui? Aí, ninguém recebeu aí para nós irmos. Aqui, nessa ala aqui. Então, essa jovem, o que aconteceu contigo? Pastor, faz 8 anos que eu recebi um diagnóstico de doença celíaca. É uma alergia ao trigo. Não podia comer nada com trigo. E hoje eu senti que queimou toda essa parte digestiva. E daí, pela confirmação que Deus realmente me curou, o Fábio veio orar por isso comigo. Então, eu creio que Deus me curou e agora eu estou livre desse mal. Aleluia! Glória a Deus, está livre. E agora o Rogério vai fazer pão. Pode comer pão e o que mais não podia? Essas coisas aí, né? Em nome de Jesus, está livre. Né? E nunca mais volta. Aí, quem mais aqui? Aqui. Essa senhora aí. Não foi tocada, senhora? Mas claro que foi. Vacir, aleluia. Quem mais aí? Aqui. Vamos para cá. Aqui temos uma jovem. O que aconteceu contigo? Qual o milagre? Para glorificar Deus. Então, eu passei hoje o dia surda. Fui trabalhar, não ouvia nada. E eu comecei a sentir no final do dia bastante latejamento no meu ouvido. Começou a doer bastante. Aí passou um irmão, começou a orar por mim. Aí a dor piorou. Começou a doer, latejar. Aí chegou uma irmã, veio, ela continuou a oração e a dor foi embora. Aleluia! Glória a Deus. Vamos descobrir quem é esse irmão que ora e fica pior. Não vamos falar, né? Mas eu sentia que saía de dentro e foi saindo até desaparecer a dor. Isso, gente. Isso é o poder de Deus, né? Não tem nada a ver com o irmão. Quando você coloca a mão... Lá no braço dela aconteceu isso, né? Quando o pastor Silvio, acho que é o mesmo pastor que passou lá. Ficou pior, né? Parecia pior, não é? É o poder de Deus que foi liberado e está agindo. E aí está curada. Tava quanto tempo com esse mal na... Já tem uma semana que eu estava com tamponamento. Com problema no ouvido, gente? Eu estava com sinusite, entrei com um medicamento, a sinusite foi embora, mas o ouvido continuou. E hoje tive muita dor. E agora passou. E o Senhor que começou a obra terminou em nome de Jesus. Nunca mais volta. Amém? Para cá, vamos ver se Deus só agiu para lá. Ó. Acho que não. Aqui. Quem recebeu algo de Deus aí, um milagre, uma bênção, uma dor que foi embora, uma tristeza, alguém ficou mais bonito, é milagre. Não? Então Deus agiu daqui para cá hoje, tá? Mas vocês, Deus também vai abençoar e vai receber o milagre, né? São maiores os milagres desse lado aí. Glória a Deus por isso. Aleluia, que maravilha de Deus. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado, diga assim: parabéns, Deus está sendo glorificado na sua vida. Isso, glorifique a Deus, porque Ele está falando, está fazendo nessa noite. Pode se sentar um pouquinho.